E aí repercutiu bastante. Esse cidadão, irmãos, tem gente, irmãos, que o negócio é pegar a Bíblia para procurar erro na Bíblia. É o ministério do camarada. Tem gente que o ministério dele é perturbar os outros. Dentro da igreja. Tem gente que o ministério, irmãos, é azucrinar a vida dos crentes. Pessoas que se julgam, irmãos, acima do valor da palavra. Essa pessoa, por exemplo, ela disse ali que o desafio da igreja contemporânea é olhar para a Bíblia como um livro insuficiente. A Bíblia é um livro insuficiente. E ela precisa, então, ser atualizada. A Bíblia, irmãos, é um livro machista, segundo essa pessoa. Se irmãos quiser depois ouvir, irmãos, se você conseguir ouvir, eu nem consigo ouvir tudo. Eu vi uma parte, estava ouvindo até uma parte hoje. Mas, irmãos, sabe o que é pior? Que eu estava olhando na página, e uma delas, está em várias páginas isso no YouTube, mas em uma das páginas, irmãos, tinha 10 mil likes. Pessoas, 10 mil crentes, entre aspas, concordando com o que ele falou. E 9.600 dislikes, estava bem dividido ali. Aí eu fui lá e dei um dislike também, né? Para ver se aumentava, se empatava pelo menos. Estamos vivendo, irmãos, um ataque sem precedente à palavra de Deus. É um movimento, irmãos, sorrateiro. É um movimento chamado movimento progressista. O que é o movimento progressista? Eles seguem uma linha política de esquerda e acham que a Bíblia ela precisa se adequar ao movimento feminista, se adequar ao movimento LGBT e por aí vai. Eles acham que a Bíblia, irmãos, ela deve ser atualizada em relação a alguns assuntos que eles consideram sensíveis, né? Como eu falei, feminismo, homossexualismo, condenação eterna, inferno, entre outras coisas. Existe hoje, irmãos, um movimento muito forte, querendo colocar dentro das nossas igrejas valores, irmãos, que são culturais, e que muitas vezes esse valor da cultura lá fora, ele colide, ele vem contra o valor da palavra de Deus. E cada vez mais, irmãos, a palavra de Deus é colocada em questionamento, é colocada em xeque. Cada vez mais a palavra de Deus, irmãos, é aquilo que ela condena e que a cultura lá fora aceita, mas será, cada vez mais tem um será em relação à palavra de Deus. Irmãos, por isso nesta noite eu pedi ao Rafael que pudesse falar, irmãos, e eu queria falar aqui, só ler com os irmãos, no Salmo 119, que é um salmo, né, um hino à palavra, mas eu quero dizer aos irmãos uma coisa, longe de mim, irmãos, querer fazer uma defesa da Bíblia, longe de mim querer fazer uma defesa da palavra de Deus, ela não precisa, é ela que me defende, não eu que a defendo. Longe de mim, irmãos, querer, né, ela não precisa disso, ela está muito acima do nosso julgamento, né, de eu olhar para a Bíblia e falar, isso está certo, isso não está certo, isso eu aceito, isso eu não aceito, longe de mim, longe de qualquer um de nós fazermos isso. Então, nesta noite, o nosso propósito não é defender a Bíblia, o nosso propósito é exaltar a Bíblia. É junto com o salmista do Salmo 119, louvar a Deus pela Bíblia, louvar a Deus pelas Escrituras, só isso. Eu só quero louvar pelas Escrituras, eu não quero defender, eu não tenho nenhuma capacidade para isso, tá? Então, é um cântico de louvor pela suficiência da palavra de Deus. Salmo 119, verso 1 e 2. Este, irmãos, é o maior salmo da Bíblia, é o maior capítulo da Bíblia. Tem 176 versículos. Lá em casa eu falo para o Arthur, às vezes, Arthur, vai pegar a Bíblia e vai ler um capítulo. Pensa num camarada que tem medo do Salmo 119. O Salmo 117, ele já leu umas 20 vezes. Né? Pega aí, olha o Salmo 117, o tamanho. É o menor capítulo da Bíblia. Mas um dia eu vou pegar ele, para ele ler o Salmo 119. Amanhã, quem sabe, né? Salmo 119, verso 1 e 2, diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo coração. Amém. Depois os irmãos leiam, irmãos, a palavra de Deus em casa. O Salmo é uma tarefa, irmãos. Amanhã, aproveite o feriado, reserve lá uns 20 minutinhos e leia o Salmo 119 inteiro.
É o maior texto da Bíblia, irmãos, e todos os versículos do Salmo 119, eles aludem à palavra de Deus, eles falam a respeito das Escrituras. É interessante que talvez seja essa a nossa maior necessidade, por isso seja o maior capítulo da Bíblia. A nossa maior necessidade, irmãos, é justamente a palavra de Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? É que neste hino à palavra, neste hino às Escrituras, a grande lição aqui é o amor que o autor, o escritor, tinha pela palavra. É o amor que este homem tinha pela palavra. E sabe qual é o objetivo do Salmo 119? E não se assuste com isso. Sabe qual é o objetivo do Salmo 119? É você decorá-lo. Era decorar. Você tinha que memorizar e citar, decor, os 176 versículos do Salmo. Então, quando o autor escreve, irmãos, os judeus entendiam o seguinte, que o homem, ele só conseguiria aplicar a palavra de Deus na sua vida se ele soubesse ela decor. Se ele memorizasse a palavra de Deus, ele conseguiria, então, aplicar ela em sua vida. E aí eles utilizam alguns recursos para isso, para que você pudesse, para te ajudar a memorizar. Só que, infelizmente, irmãos, esse recurso, quando a gente traduz, a gente perde. No hebraico você tem esse recurso, quando você traduz para o português, esse recurso não tem. Qual é o recurso? O que o salmista fez, irmãos? Porque assim, a palavra decorar, irmãos, significa descer ao cardio. Cardio é coração. Decorar é descer ao coração. Você não precisa simplesmente ouvir a palavra e entender a palavra, ela precisa descer para o teu coração. A palavra, ela não será esquecida se ela descer ao cardio, ao coração, de onde vem a palavra decorar. E essa é a ideia do versículo 11, quando ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, ou seja, ela desceu ao coração, eu memorizei, eu decorei, por isso eu não peco contra ti, porque eu guardei a tua palavra no meu coração. Então, irmãos, e ainda dando continuidade à escola dominical de hoje de manhã, estamos diante de um grande poema, E aí o que o salmista fez? Ele pegou 176 versículos e dividiu em 22 grupos de 8. Se você olhar na tua Bíblia, aí não está dividido em grupos, são 22 grupos de 8 versículos. Por que 22 grupos? Porque no alfabeto hebraico existem 22 letras. Então, por exemplo, quando você pega lá o primeiro grupo, do versículo 1 ao 8, que grupo que é este? O Aleph. E o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, e todos os versículos, irmãos, de 1 a 8, ele vai começar com a letra Aleph. Ele vai começar, é porque igual eu falo, quando traduz para o português a gente perde isso, mas do hebraico, todos os versículos de 1 a 8, ele começa com a letra Aleph. Do versículo 9 ao versículo 16, começa com a letra Bet. Depois do 17 ao 24, com a letra Gimel. Então a pessoa traduzia, a pessoa entendia, ficava mais fácil para a pessoa decorar todo o salmo. Porque ela tinha 22 letras, 8 versículos. É como se fosse assim, vamos fazer um salmo no português, os 8 primeiros versículos começam com a letra A, os outros 8 com a letra B, com a letra C, com a letra D, e é isso daí, e ajudando a gente na memorização da palavra de Deus. Interessante, né, irmãos, que tem gente que acha que a Bíblia foi escrita por pessoas desorientadas, pessoas sem cultura. De jeito nenhum, irmãos. Um poeta, para fazer um negócio como esse aqui, além de ser muito espiritual, ele tinha muita bagagem literária, sabe, irmãos? Homens inspirados e letrados também, sabe, irmãos? E como eu falei, todos os versículos desse salmo aludem à palavra de Deus. Todos eles, os 176, fazem menção da palavra. E a palavra aqui é chamada por alguns nomes, alguns termos, e a gente vai ver alguns deles. Caminhos, leis, decretos, né? Mandamentos. Olha lá, versículo 3. Não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos. Tomara que os teus caminhos sejam dirigidos, caminhos, estatutos. Então, há vários termos aqui para se referir à palavra de Deus, todos os versículos. Olha o amor do salmista pela palavra. E ele, irmãos, ele vai começar com a expressão, as versões mais antigas, que é a que eu estou hoje, bem-aventurados. Algumas versões falam felizes, felizes. Sabe o que significa esse termo, irmãos? Estar em marcha. A palavra bem-aventurado na Bíblia, ou felizes, não significa simplesmente alguém que está com o coração alegre, significa alguém que está em marcha.
Alguém que está em marcha, ok? Então a ideia, irmãos, é alguém que está andando num caminho certo, e alguém que está num progresso rumo a um alvo. Esse é o feliz da Bíblia, esse é o bem-aventurado, alguém que está marchando num caminho certo, num caminho reto, plano, rumo a um alvo. Qual que é o contrário disso? É aquele que perambula, aquele que está perdido. Então o bem-aventurado aqui na Bíblia, olha que interessante, olha como é que o salmista vai começar, é um poema, olha a capacidade do poeta. Bem-aventurado, ou seja, aquele que marcha. Quem são o bem-aventurado? Aqueles que trilham caminho reto. Ele faz um jogo de palavras, ou seja, aquele que marcha, ele trilha um caminho reto. Tanto é que o Salmo 1, como é que começa? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. No hebraico, há um jogo de palavra ali. O que ele está querendo dizer? Marcha aquele que não anda. Mas, como assim? Está marchando aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele faz um jogo de palavra. Então, a palavra aqui é aquele que marcha. Por que, irmãos, é aquele que marcha? Porque a ideia do hebraico é o seguinte: a bem-aventurança, ela não é algo estático, mas ela é algo em movimento. É um movimento na direção certa. A bem-aventurança, a felicidade, só conquista aquele que anda, aquele que marcha, ou seja, ela é conquistada no caminho. No caminho, a felicidade está no caminho reto, no caminho do Senhor. Então, irmãos, sabe por que a gente marcha, irmãos? Por causa disso. Querer tirar da igreja a palavra de Deus, irmãos, é querer tirar a igreja da marcha. Querer relativizar a palavra de Deus é querer tirar a gente da marcha, é tirar a nossa arma, é tirar o nosso alimento, é tirar o nosso escudo, é tirar o nosso refúgio. Quando eu digo aqui que tem coisas aqui que eu creio e tem coisas que eu não creio, tem coisas que eu aceito e tem coisas que eu não aceito, eu estou saindo da marcha, sabe? Eu estou saindo, irmãos, eu estou perdendo a bússola, aí eu vou ficar o quê? Perambulando sem rumo. Por isso, irmãos, ela é tão atacada, a palavra de Deus. Por isso ela é tão odiada. Esse livro é odiado, irmãos. Esse livro é atacado. A igreja, irmãos, ela não caminha conforme a opinião do seu pastor. A igreja não marcha, irmãos, conforme o achismo, desses falsos cientistas. A igreja marcha, irmãos, conforme a palavra. E o versículo 89 deste salmo diz o seguinte: a tua palavra está firmada onde? Nos céus. Esta palavra, irmãos, não está firmada na terra, ela não tem prazo de validade, ela não pode ser revogada, porque esse dito pastor, irmãos, domingo passado, disse que a palavra precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia é um livro vencido, a gente precisa escrever a nova Bíblia baseado na nossa cultura, na nossa sociedade. Já não podemos condenar um homossexual, já não podemos condenar fulano ou cicrano por causa de um livro antigo. Um pastor, irmãos, com uma baita igreja, com uma baita influência, principalmente jovens. Olha o que o Salmo diz. Um dos termos que é usado aqui pelo salmista é a palavra lei, não é verdade? Lei. Louvado seja Deus. É a lei do Senhor. Na nossa cultura, irmãos, lei, ela significa algo imposto, sabe? Na nossa cultura, lei é algo negativo, é algo que você tem que fazer sem querer, não é verdade? Tem lá a lei do trânsito, não adianta, você tem que obedecer, senão você vai ser multado, senão você vai ser punido. Não vão te perguntar se você quer ou não, é uma lei, tem que obedecer. Mas, irmãos, na cultura judaica não era assim. Na cultura judaica, lei significa instrução, conselho, instrução. O contrário, então, de instrução, irmãos, seria confusão, seria caos. E a ideia aqui, irmãos, de lei do Senhor, a ideia vem de balbuciar os lábios, sabe? A pessoa está mexendo. Sabe quando o estudante, irmão, está estudando para a prova de matemática, que ele tem 8 anos e ele precisa decorar a tabuada?
3 vezes 3, 9, 3 vezes, né? 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5. E aí ele vai balbuciando aquilo. É essa a ideia aqui. É o balbuciar dos lábios. Portanto, irmãos, quando o salmista fala aqui de lei, da Torá, né? Ele quer dizer o seguinte, que esta palavra aqui é o balbuciar dos lábios do Senhor. É Deus mexendo os lábios. É Deus falando. E aí eu aprendo com o Senhor e eu vou balbuciar também. Eu vou falar. Irmãos, eu volto ao início. A gente só vai conseguir balbuciar a palavra do Senhor, irmãos, se nós tivermos ela no coração. E para tê-la no coração é necessário memorizar. O crente, irmãos, que só abre a Bíblia dele na igreja, irmãos, ele não consegue balbuciar a palavra do Senhor. Ele é uma presa fácil. Ele vai olhar para a palavra, será que é mesmo? Será que é assim mesmo? Será que esse pastor não tem razão? Será que a gente não precisa atualizar esse negócio? Será que não venceu? O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, é o balbuciar de Deus e nós somos conduzidos, então, por essa instrução. Irmãos, não é a igreja que conduz a palavra. Não é a igreja, irmãos, que dita as regras da palavra. É a palavra que conduz a igreja. É a palavra que conduz a minha e a tua vida. Sabe, é o balbuciar dos lábios. E aí, diante das circunstâncias, irmãos, ela vai me conduzindo. Você pode ver uma coisa, irmãos, sempre que nós quisermos, irmãos, servir a Deus longe, tem gente, irmãos, que quer servir a Deus longe da palavra. Sempre que nós quisermos servir a Deus longe da palavra, irmãos, eu vou criar um Deus conforme a minha imagem e semelhança, como eu disse hoje de manhã na escola dominical. Tem pessoas, tem crentes, irmãos, que servem a Deus, mas não é o Deus da Bíblia, é o Deus dele. É um Deus que ele criou. É um Deus imaginário. Ele fez o Deus dele. Não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Não tem nada a ver com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, com o Deus de Davi, com o Deus de Paulo. É o Deus dele. Então, por quê? Porque está longe da palavra, irmãos. Agora, irmãos, quando a gente decora essa palavra, a gente memoriza essa palavra, ela desce para o coração, às vezes, irmãos, ela nem tem grande significado naquela hora, sabiam? Às vezes você vai decorar, mas aquilo parece, né, fica meio cinzento. Aí, de repente, irmãos, você está no caminho, você está na marcha, e aí você vai pegar algumas situações na tua vida que parece que aquilo, irmãos, ganha sentido. Aquilo clareia. Você vai pegar a situação na tua vida que o Espírito Santo vai falar, é aquele versículo, é agora, use agora, pratique agora. Agora é a hora de você perder para ganhar. Agora é a hora de você ser humilhado para depois você ser exaltado. Humilhe-se, calado, fique quieto. E aí, mas se você não tem a palavra, irmãos, você vai agir do teu jeito. Irmãos, a igreja precisa da palavra. O que guia a igreja é a palavra. Salmo 19 diz assim, ó, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você já sentiu o refrigério? Só sabe que a lei do Senhor é perfeita aquele que um dia sentiu o refrigério na alma. Você estava tão angustiado. Sabe o que é refrigerar, irmãos? Pensa nesse ar-condicionado. A alma está quente. A alma está preocupada, a cabeça está quente, está perto de explodir. Aí daqui a pouco você abre a palavra, irmãos, e parece que Deus sopra, porque ela é inspirada por Deus. Sabe o que significa inspirar? Puxar para dentro. E aí, para dentro do homem. E aí é como se Deus inspirasse dentro de nós a palavra dele, Deus soprasse dentro de nós. E aí, quando aquele sopro de Deus entra na nossa alma, a alma refrigera. Aquele calor, irmãos, aquele estresse, aquela tensão, parece que vai tudo embora e a alma fica refrigerada, a alma fica descansada no Senhor. Deus é bom, Deus é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Só sabe que a palavra de Deus é perfeita, irmãos, quem tem esse refrigério na alma. E aí quando você sente o refrigério uma vez, você sabe onde recorrer. Aí quando a alma esquenta de novo, para onde você vai? Vou para a palavra, e ela refrigera de novo. E aí a alma esquenta de novo, eu vou para a palavra de novo, e ela esquenta de novo. Outro termo, irmãos, que é usado aí no versículo 2, por exemplo, fala de testemunho. A palavra de Deus é o testemunho de Deus. Ou seja, a Bíblia, irmãos, ela não é um livro apenas de informações, de ideias, de conceitos, de doutrinas. A Bíblia é, sobretudo, o testemunho de Deus.
O testemunho da pessoa de Deus. Sabe por que é importante dizer isso? Porque esse cidadão e esse pessoal aí progressista, falsos cristãos, eles dizem o seguinte: não, a gente não precisa seguir um livro, a gente segue Jesus. A gente não é um povo que segue um livro, a gente é um povo que segue Jesus. Mas miserável, como é que você conhece Jesus? Quem te falou sobre ele? Se não for o livro. Que Jesus que você segue, se não for o do livro? Quem te ensinou sobre ele? Qual é o instrumento que ele usa para trabalhar em você, se não for o livro? Você entende, irmãos? Então, irmãos, esse é o testemunho. Quer saber sobre Deus, quer conhecer Jesus, é pela palavra. Quer conhecer Deus, é por Jesus. Quer conhecer Jesus, é pela palavra. É o Espírito Santo que trabalha por meio da palavra. É da palavra de Deus, irmãos. Aqui está o testemunho de Deus. Então não é apenas um livro, né? Um livro velho, não. O outro termo aqui, irmãos, é o termo com preceitos. Sabe, há vários termos aí, vários versículos do Salmo 119 que chama a palavra de preceito. Sabe o que é a palavra preceito, irmãos? É a ideia de um exército onde um superior, ele passa em revista dos seus subordinados e analisando a cada um deles. Quando a palavra de Deus é um preceito, está dizendo o seguinte, que ela nos revista, ela nos julga. Irmãos, eu não julgo a palavra, é ela que me julga. Quem é um cidadão desse para dizer que a palavra é insuficiente? É o contrário, a palavra diz para ele, você é insuficiente. Na verdade, irmãos, quando eu abro esse livro, muito mais do que ler este livro, acima de tudo isso, é ele que me lê. A Bíblia te lê, sabia? É a Bíblia que te lê. O versículo 18 vai dizer assim, ó, desvenda os meus olhos, ou abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sabe o que o livro está dizendo? Que você é cego. Que se os teus olhos não forem abertos, você é insuficiente para enxergar. Você jamais vai conhecer as coisas de Deus se o próprio Deus não abrir os teus olhos, não te fizer enxergar. O que é isso? Quando a Bíblia diz que eu sou cego, o que ela está fazendo? Ela está me lendo. E cada vez que eu sou julgado pela Bíblia, irmãos, mais santo eu me torno, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Toda vez que a Bíblia me julga, toda vez que a Bíblia é para me santificar, é para me deixar mais parecido, irmãos, com Cristo. E ela vai dizer o seguinte, lâmpada para os meus pés, não vai dizer no versículo 105? Ou seja, é o falar de Deus que ilumina o meu caminho. Por quê? Porque eu sozinho, eu sou insuficiente, eu estou na escuridão. Eu não sei andar. Essa palavra que vai dar sentido, não, para o meu caminhar, irmãos. Quando estamos longe da palavra, irmãos, o nosso caminhar é sem sentido. Mas, irmãos, sabe o que é o caminhar sem sentido? Quando eu estou longe da palavra, eu estou passando por uma luta, eu não vejo sentido na luta. Eu não vejo sentido. Eu não vejo sentido na prova. Eu não vejo sentido, irmãos, naquilo que estou fazendo. Para onde o Senhor está me conduzindo. Mas, irmãos, quando eu estou perto da palavra, eu olho para a direita, sabe o que eu enxergo? Um propósito de Deus. Eu olho para a esquerda, é outro propósito de Deus. Eu olho para baixo, eu olho para cima. Para todo lugar que eu olho, irmãos, eu vou enxergar Jesus. Eu vou enxergar um propósito de Jesus. E esse enxergar o propósito de Jesus vai refrigerar a minha alma. Irmãos, o nosso caminho só terá sentido, irmãos, se estivermos na presença de Deus, se estivermos na presença da palavra. O outro termo, decretos. Ou seja, algo que permanece para sempre, algo que não pode ser anulado, algo que tem valor universal, não pode ser diminuído, não pode ser jogado pelos homens, não envelhece. Não é algo, irmãos, que está sujeito às nossas conveniências. Isso me serve, isso não me serve. É ela que determina as minhas decisões e não o contrário. Outro termo, mandamentos. Fala da autoridade da palavra de Deus. É algo que é sólido, algo que está pronto, algo que não está sujeito à manipulação, irmãos. Algo que deve ser admirado, contemplado, crido. A autoridade, irmãos, é ela, não sou eu.
algo que foi recebido pelos homens, irmãos, mas não foi manipulado pelos homens, é a palavra de Deus. É interessante isso, né? Porque, por exemplo, você vai ler o livro do profeta Amós, Obadias, por exemplo. Ali, as palavras que foram usadas, irmãos, está na cultura de Obadias, foi o vocabulário de Obadias, mas Obadias não mexeu na palavra. No sentido da palavra não era de Obadias, o autor último era o Senhor, quem falava por meio dele. Mesmo usando a cultura dele, usando o vocabulário dele. Então a palavra, irmãos, ela não foi mexida pelo homem, não foi manipulada pelo homem. E aí eu pergunto, esta palavra, ela realmente tem autoridade na tua vida? Ah, mas a Bíblia manda fazer isso. Ah, mas eu não concordo. Não, imagina. Sabe, irmãos, juízos, ordenanças, né? Algo que serve para orientar a vida. Irmãos, como duvidar da palavra de Deus, se a Bíblia nos fala que foi ela que criou todas as coisas? Quem duvida da palavra de Deus, irmãos, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 2, já para por ali. Capítulo 3, Gênesis 1 e 3, já para. Porque ali fala que tudo foi criado pela palavra. Tudo foi... Irmãos, se a palavra que fez todas as coisas, tem poder para fazer todas as coisas, não vai ter autoridade sobre a minha vida? Essa mesma palavra, esse mesmo soprar de Deus, esse mesmo falar de Deus, você acha que ela é pequena demais para definir o meu caminho, para definir as minhas decisões? É interessante que tem uma história, o pastor Isaltino Gomes Coelho gostava de falar dessa história. Ele dizia que Isaac Newton foi um cientista, né, que criou ali a lei da gravidade, formulou a lei da gravidade, e ele também era um crente, era um irmão, fiel a Deus. E certa vez, irmãos, Isaac Newton, ele criou um planetário, sabe, uma miniatura do universo, um planetário. Ele fez ali a Terra, fez o Sol, fez a Lua, e colocou ali na mesa dele. E ele, irmãos, baita inteligência, ele criou mecanicamente o movimento dos astros. Então ficava girando ali, o Sol, a Lua, ficava girando. Era um negócio, né? O planetário dele é uma coisa tremenda. E aí um dia, ele recebeu ali no escritório dele um outro cientista que era ateu, e ficava zombando da fé de Isaac Newton. Aí o cientista olhou para aquilo, planetário, e falou, poxa, que bonito, que legal isso. Quem fez? Aí Isaac Newton falou, não, apareceu aí, ninguém fez não. Surgiu aí. Você está zombando de mim? Está tirando sarro na minha cara? Falei, mas espera aí. Um negócio desse, imperfeito, pequeno, tão falho, você não consegue admitir que tenha surgido, você exige que tenha um Criador, aí quando você olha para o real, para o grande, para o perfeito, você diz que veio do nada? Não faz sentido. Você consegue crer que foi a palavra de Deus que criou tudo? O poder desta palavra? Como duvidar, irmãos, de uma promessa de Deus, se a palavra dele é quem sustenta todas as coisas? E aí, quando eu li essa história de Isaac Newton, eu falei, meu Deus, é verdade, a palavra sustenta tudo. Irmãos, qual é o peso da terra? Quanto pesa a terra, você sabe? Quem sustenta esse negócio? E aí, irmãos, eu fui ver o peso da terra. Joga lá no Google, o peso da terra. Sabe quanto que é? É 5.972 vezes 10 elevado a 24. 10 elevado a 24. Você pega 10 e coloca 24 zeros depois dele. Aí na frente, lá à esquerda, você coloca 5.972. E 25 zeros. Quilos. Só isso pesa a terra. É sustentada pela palavra. Não cai, não entorta, nada. Está no eixo certinho. Você acha que essa palavra vai falhar? Você acha que eu sou alguém para julgar essa palavra? Você acha que eu sou alguém para querer entender a plenitude desta palavra? Você acha que eu acho que esta palavra deve se adequar à nossa cultura tão corrompida, tão egoísta, tão medíocre? Portanto, igreja, a palavra nos ensina. A palavra nos mostra quem Deus é. A palavra nos julga, nos corrige e nos sustenta.
E pode ter certeza, por isso que o Salmo começa: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei, ó a lei aí, na lei do Senhor. A palavra, ela não te deixará confuso na tua marcha. A palavra não te deixará confuso. Esta palavra, irmãos, ela não nos abandonará. Podemos perder tudo, irmãos, mas se estivermos com a bússola na mão, não ficaremos perdidos. Podemos perder tudo, irmão, mas se tivermos a palavra, pastor Daniel, não ficaremos confundidos. O meu propósito dessa noite é dizer para o Senhor que nós aqui da Chácara Inglesa temos um compromisso com a palavra de Deus do jeito que ela é. Como verdade absoluta, inegociável, não vence, ela é eterna. Cada leitura, irmãos, cada meditação, cada devocional fará a diferença na hora das trevas. Cada meditação que você faz da palavra, irmãos, cada versículo fará a diferença quando a escuridão chegar, e a escuridão já chegou. Estejamos com a palavra de Deus na mão, irmãos. Se você se sente perdido, irmãos, por estar longe da palavra, por achar que às vezes a palavra não pode fazer nada prático na tua vida, irmãos, mude hoje. Sem ela você será uma presa fácil. E vamos concluir, irmãos. Lembra das 2 casas que Jesus falou? Do homem que construiu. Numa das casas, irmãos, o homem achou desnecessário trabalhar o alicerce. Achou perda de tempo, irmãos, trabalhar no alicerce. Perda de tempo, irmãos, a palavra. Talvez ele julgou a palavra, talvez ele achou o alicerce desnecessário. E eu fico imaginando, irmãos, que aquele homem que construiu a casa sem o alicerce, casa na areia, talvez ele tenha gastado bastante no acabamento. Não é verdade? Que casa bonita. Talvez, irmãos, ele priorizou a beleza da casa. Ele fez aquilo que lhe era conveniente. Ele priorizou a beleza. Já o outro, irmãos, passou um mau bocado. O outro talvez tiraram sarro dele, irmãos, porque ele investiu no fundamento. Para que gastar tanto dinheiro em buraco? E tem um pastor que disse que cada vez que ele cavava, irmãos, ele ia desaparecendo, sabe? Você olhava assim, não viu o homem, ele estava lá embaixo, cavando. A nossa decisão, a nossa posição em relação à palavra de Deus, irmãos, ela vai definir a nossa casa. É a nossa posição diante da palavra, irmãos, que vai definir a nossa eternidade, irmãos. Porque o desejo de ambos os homens era o mesmo: ter uma casa e ser feliz. Não é verdade? É ter uma casa e ser feliz. E perceba, eu comecei falando do caminho, daquele que marcha. Perceba que aqueles homens não ganharam uma casa pronta. Eles tiveram que construir. Tiveram que ali, irmãos, aprenderam, irmãos. Aprenderam no caminho, aprenderam na construção. Não era algo que vinha pronto. A tua vida, irmãos, na palavra ou fora dela, será definida no caminho. Não adianta, irmãos, você aceitar essa mensagem hoje, receber e falar: nossa, que bênção, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Se amanhã você ficar longe dela, se terça-feira você ficar longe dela, não adianta. É no caminho que isso é definido. A construção é você quem faz. O material está disponível. E aí falar: não. Eu posso construir esse caminho, irmãos, baseado nos meus instintos, naquilo que eu acho. Ou construir, irmãos, baseado na palavra de Deus. E ela vai me quebrar. Ela vai me condenar. No sentido de falar, sabe, de me julgar. Ela vai, às vezes, irmãos, me deixar inconformado. Mas é a palavra de Deus. E vai caber a mim obedecê-la, me submetê-la a ela. Ou não, construir o meu próprio caminho. E cada vez, irmãos, que ela te quebrar, que ela te torcer, é o alicerce que está sendo mais aprofundado. É o alicerce que está sendo trabalhado. Ouça a palavra de Deus. Construa a tua marcha, a tua caminhada conforme a palavra de Deus. Não substitua, irmãos, a palavra de Deus por outro tipo de orientação. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas começam
Às vezes é colocando muita filosofia no púlpito, muita psicologia, não que nós somos contra essas ciências, são uma bênção, mas começa a substituir a palavra de Deus, irmãos, por outras coisas. E começamos a achar que ela já não pega bem, já não atrai, o povo já não quer ouvir. Irmãos, fiquemos com a palavra. As trevas chegaram, que ela possa iluminar, irmãos, a nossa caminhada. Podemos perder tudo, irmãos, se estivermos com ela na mão, no coração, irmãos, não ficaremos perdidos no caminho. Deus nos conduzirá. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. O nosso compromisso é com ela. Louvado seja Deus. A cultura, irmãos, pode ir para onde for. A palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra. E quando fala da terra, fala de tudo isso. Culturas, políticas, filosofia, tudo isso vai passar. Ela permanecerá para sempre. O bom e velho livro permanecerá para sempre. Maravilhoso Deus. Queremos nesta noite, Pai, te louvar pela tua palavra. Queremos nesta noite te louvar pela Bíblia Sagrada, Senhor. Pelos teus estatutos, pelas tuas leis, pelos teus mandamentos, Pai. Queremos te louvar pela tua fidelidade, Senhor, porque o Senhor não tem deixado a tua igreja confundida na jornada. O Senhor tem guiado o teu pequeno rebanho, Senhor meu Deus, em meio a tanta lama, tantas casas, ó Pai Celestial, afundando, Senhor. Meu Deus, mas a tua igreja está em pé, porque a tua igreja, Pai, está com a bússola na mão, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus bendito, porque o Senhor tem nos alimentado pela tua palavra. O Senhor tem refrigerado a nossa alma pela tua palavra, Senhor. Temos passado por momentos de dificuldades, ó Pai, mas aí vem a tua palavra, Pai, fala conosco e nos orienta e nos guia, Senhor. Somos crianças, não sabemos o caminho, Senhor, mas a tua palavra, como um orientador, como um professor, como um mestre, ela nos toma nas nossas mãos, Senhor, e nos leva e nos conduz. Pai Celestial, glórias te damos, Senhor, por todas as coisas. Ajuda o teu povo, Senhor, a amar a tua palavra. Ajuda o teu povo, Senhor, a se submeter à tua palavra, Pai. Independente das muitas vozes, independente, ó Deus, das muitas ofertas, Senhor, ajuda-nos a ficarmos com um bom e velho livro. Te louvamos, ó Deus, pelas Escrituras. Pai, fica conosco. Ajude a igreja da Chácara Inglesa a ser praticante da tua palavra. Ajuda os meus irmãos a não ficarem confundidos no caminho, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Irmão, só mais uma informação rápida. Amanhã às 8 horas da noite, nós teremos um culto online com jovens aqui da chácara. Amanhã às 8 horas da noite vamos fazer um